Todos os Wings Repórteres, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e vamos finalmente conversar sobre histórias do submundo, a minissérie que estreou no dia 4 de maio, domingo agora, Dia Mundial de Star Wars, trazendo Asajj Ventress e Cad Bane em histórias do submundo, onde a gente viu nesses curtas-metragens, né, nesses pequenos episódios, né, foram 6 episódios dessa terceira temporada de histórias, né, de Tales, um pouco do passado do Cad Bane e também um pouco do presente, por assim dizer, da Asajj Ventress. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses episódios, eu vou trazer para vocês as minhas impressões, né? Eu sei que eu demorei, peço desculpas, eu estava doente, foi uma semana puxada, mas não podemos deixar de falar. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre a JediCon Paraná, que está chegando no dia 31 de maio em Curitiba, e eu estarei lá, hein? Se você for de Curitiba, região, ou se quiser pegar aí o seu avião, o seu buzu e aparecer por lá, estarei na JediCon Paraná, onde você vai ver cosplays, várias atrações. O Conselho Jedi Paraná está preparando uma festa bonita pra gente lá em Curitiba. Então olha só, 31 de maio, Liga Arena, Rua Buenos Aires, 1260, em Curitiba. A gente espera por vocês, os ingressos já estão à venda. Corre porque está acabando, corre porque vai acabar. Quero ver vocês na JediCon Paraná. Vamos lá, vamos falar sobre Tales of the Underworld. E eu quero pontuar primeiro, claro, os episódios da Asajj Ventress com o Padawan, porque eles são episódios que cheiram mais do mesmo. Eu não curti tanto esse arco das Asajj Ventress como eu curti, por exemplo, do Cad Bane. Já vou tirar aí o Banta da sala. O arco do Cad Bane, pra mim, é uma história muito bem contada de Star Wars. Enquanto o da Asajj Ventress é apenas o retorno dela. Eu acho que é um arco que serviu para justificar o retorno da Asajj Ventress, né, para nos mostrar por que ela voltou. E é isto, sabe? Até mesmo, beleza, a relação empática dela com o Padawan ajuda a fortalecer um pouco do que a gente vê da Asajj em The Bad Batch, apesar da gente não entender, não saber bem quando na linha do tempo toda essa história se encaixa. Eu posso especular que se encaixa antes dos eventos de The Bad Batch, né? Que a gente está vendo umas adventures em histórias do submundo antes do que a gente vê lá na última temporada de The Bad Batch. Então a gente precisava vê-la nesse crescimento, né? Ver esse amadurecimento e essa compaixão da Asajj sendo cada vez mais presente, para que a gente entendesse por que ela toparia até ajudar um pouco da Ômega ali em The Bad Batch. E aí foi essa relação que ela teve com esse Padawan e esse crescimento íntimo, né? Esse crescimento como pessoa e como personagem que a Asajj teve. Acho que o mais importante desse arco ainda foi a gente ter visto um pouco mais, não um pouco, né? A gente não viu nada, na verdade, do caminho, mas pelo menos essa menção, né, ao caminho que a gente conhece em Obi-Wan Kenobi e também, principalmente, ao retorno da própria, né? Por que ela ressuscitou, como ela ressuscitou, tudo isso a gente ainda não tinha visto. A gente viu a cena lá do Discípulo Sombrio com o Obi-Wan e o Quinlan deixando ela lá nas tumbas de Dathomir, que eu já falei aqui sobre isso aqui no canal, tá aqui em cima aqui no card para você assistir. Mas é isso, ele foi um arco que, apesar de divertido, né, a gente teve presença daquela caçadora de recompensa lá de Clone Wars, a gente teve uma história de assalto, a gente teve aqueles episódios que foram bons episódios dela com o separatista, que reconheceu ela, Lady Ventress, né, dizendo que ela salvou vidas e tal. Então, eu gosto quando Star Wars mostra diferentes pontos de vista, e esse ponto de vista do separatista foi muito interessante. Talvez, junto com a ressurreição dela, o mais interessante desse arco todo. Mas acaba sendo uma história básica, uma história simples de roubo de água, né, de alienígenas e humanos que não sabiam conviver, coisa que a gente já viu várias vezes em Star Wars The Clone Wars, em The Bad Batch e em Star Wars Rebels. Então, soa mesmo como uma repetição, soa como um arco que a gente já viu apenas para mostrar essa personagem ressurgindo. Pelo menos, para mim, foi essa a impressão. Quero saber o que você acha aqui. Vamos torcer para que nas próximas histórias de Asajj Ventress ela tenha histórias muito melhores contadas. Agora, quando a gente vai para o arco de Cad Bane, aí para mim já muda um pouco de figura. Por quê? Cad Bane, e agora eu vou fazer uma confissão aqui, nunca foi um dos meus personagens favoritos de Star Wars. Muito pelo contrário. Eu nunca gostei do Cad Bane. Muita gente acha ele estiloso, muita gente acha ele bambambam, um grande caçador de recompensa. Essa marra do Cad Bane nunca me atraiu. Não sei porquê. Eu simplesmente não simpatizava com o Cad. Ele era muito uma pedra no sapato do Jedi,
e acho que isso fazia parte também do pouco, né, de eu não gostar dele. Mas de todo modo, por isso não me atraía e por isso que eu estava, aliás, com as expectativas lá embaixo para o arco do Cad Bane. Eu estava curioso para ver o da Azage. E aí a gente tem também a questão do problema da expectativa, né? Mais expectativa para o arco da Azage, uma decepção maior. Menos expectativa para o arco do Cad Bane, surpresa. E para mim, esse arco do Cad Bane foi uma história muito interessante de amizade ou da perda dela e de como um garoto simples e que beleza, né? Um ladrãozinho, tipo Chaves, né? Seu ladrãozinho. Como ele acaba se tornando um gangster, né? Como ele acaba se tornando também um caçador de recompensa. Essa história eu achei de muita maturidade, no caso, né? Numa cidade, num planeta que lembrava muito Nova York. Então a gente tem ali alguns elementos de máfia, alguns elementos de história de gangster, de filmes antigos de Nova York, que se passam em Nova York, com o Cad Bane aprendendo com esse outro gangster, né, com esse cara aí do chapéu, que acaba passando o chapéu para ele, sabe? Então são pequenas nuances e detalhes que fazem que dão mais profundidade à história do Cad Bane e de quem ele era, né? Não apenas esse perrapado, esse menino junto com esse amigo dele, mas de quem ele acaba se tornando. E aí tem toda uma relação do amigo talarico, sabe? Que roubou a mulher dele, e da criança depois, que, olha aí, claro, temos spoilers aqui, revelado que é o filho do Cad Bane. Então, para mim, isso traz mais maturidade na contação dessa história, né? Na forma de você trazer o passado do Cad Bane e falar sobre quem é esse personagem e por que ele se tornou o que ele se tornou, do que o arco da Azage, né? Então a gente tem mais substância no arco do Cad Bane, a gente tem uma história mais amarrada, a gente tem uma história que a gente vê que havia um sentido para onde ia, que era contar a origem do Cad Bane e contar essa história dessa amizade aí que acaba se perdendo pelos caminhos diferentes, né? O amigo dele se tornou comissário, se tornou delegado, Cad Bane foi para outro caminho, se tornou bandido, gangster, posteriormente caçador de recompensas. E para mim, esse arco foi muito mais surpreendente e trouxe tudo o que eu espero de um arco assim de Tales, sabe? Dessa narrativa das séries. A gente tem, geralmente, arcos ali meio... sempre se divide, né, nessa história do Tales. Em Histórias do Jedi, para mim o arco do Dukan foi muito melhor do que o arco da Ahsoka. Em Histórias do Império, o arco da Barrys... o Histórias do Império é o mais fraquinho, no caso, né? Porque eu também não gostei muito do arco da Barrys e também da Morgan Elsbeth. Mas o da Barrys eu acho um pouco melhor amarrado, até para contar melhor, enfim, a queda da personagem, sabe? Ainda mais, no caso. Então, a história do Cad Bane, né, o arco do Cad Bane, para mim é esse arco que é muito mais substancial, que tem uma história muito melhor, que resolve não apenas aprofundar, mas contar de uma forma que a gente ainda não viu em Star Wars, que é essa visão aí da amizade de gangster, por assim dizer, com caminhos diferentes, que é algo que a gente já viu sim em Star Wars, no caso Anakin vs Obi-Wan e outros casos, mas numa roupagem um pouco mais terrena, numa roupagem um pouco mais real, sabe? Saindo um pouco do conto de fadas do Jedi e indo para algo mais palpável, que é o mundo da bandidagem, o mundo da máfia, o mundo dos gangsters, por assim dizer. E de como tudo isso moldou o personagem que a gente vem a conhecer em Star Wars The Clone Wars e vê que é um sem coração mesmo, como a gente conhece lá em O Livro de Boba Fett. Cad Bane conseguiu muito mais do meu respeito em histórias do submundo, é um personagem que cresceu assim no meu conceito, ainda não é um dos meus favoritos, mas esses arcos aí do Cad Bane, essas histórias do Cad Bane, os episódios para mim desceram muito melhor e foram, assim, absolute Star Wars, sabe? Eu vou usar dizer aqui, histórias bem contadas, que é o que a gente precisa em Star Wars, que é o que a gente precisa nessa saga da galáxia muito, muito distante e que eu espero que você também tenha curtido, assim como eu. Quero saber a sua opinião, né? Conta aí pra mim a sua opinião de Histórias do Submundo. O que é que você achou do arco das Adventures? O que é que você achou do arco do Cad Bane? Conta aqui que eu quero saber, porque a gente continua todo o conteúdo aí forte com a força no Diário Rebelde. Não se esqueça, Jedi com Paraná, dia 31 de maio, quero ver vocês por lá e que a força esteja sempre com vocês.